O facão brilhava sob a luz dourada do amanhecer amazônico, sua lâmina cortando com precisão os galhos que bloqueavam a trilha estreita. Ademir Vasconcelos segurava a ferramenta com a mesma naturalidade com que outros homens seguravam uma caneta. Era uma extensão de suas mãos, polida pelo tempo e pelo uso constante. Aos 42 anos, ele conhecia cada som da floresta, cada pegada na lama úmida, cada movimento suspeito entre as folhas. A mata era sua casa há 3 décadas. Naquela manhã de março de 1977, o ar carregava o cheiro intenso da chuva da madrugada, misturado com o aroma doce das flores silvestres. O barulho dos pássaros ecoava pela copa das árvores gigantescas, criando uma sinfonia que apenas os moradores mais antigos da comunidade ribeirinha próxima a Manaus conseguiam decifrar completamente. Ademir parou por um instante, fechou os olhos e respirou fundo. Algo estava diferente naquele dia, mas ele não conseguia identificar o quê. Jandira Campos havia preparado o café antes mesmo do sol nascer. Casada com Ademir há 18 anos, ela conhecia a rotina do marido melhor que ninguém. Ele sempre acordava antes das 5 da manhã, tomava seu café preto e amargo, verificava os equipamentos de caça e partia para a floresta antes que o calor do dia espantasse os animais. Era um ritual sagrado, uma dança silenciosa entre o caçador e a natureza que nunca havia sido quebrada. Sai volta antes do anoitecer, disse ela, como sempre fazia, enquanto entregava a bolsa de couro gasta onde Ademir carregava suas provisões. A chuva pode voltar e as trilhas ficam perigosas no escuro. Ademir sorriu e beijou a testa da esposa. 29 anos caçando nesta mata, Jandira. Ela não me engana mais. Ele ajustou a espingarda no ombro e caminhou em direção à margem do rio, onde sua pequena canoa o esperava amarrada a um tronco caído. O motor de popa funcionava bem naquela manhã. Ademir navegou o rio acima por cerca de 40 minutos, observando as pegadas na margem barrenta e os galhos quebrados que indicavam a passagem de animais durante a noite. Escolheu uma enseada que conhecia bem, um local onde costumava encontrar rastros de pacas e cutias. O sol já estava mais alto quando ele amarrou a canoa e adentrou a mata fechada. Cláudio Ferreira, amigo de infância de Ademir, estava reparando suas redes de pesca quando ouviu o motor da canoa se distanciando rio acima. Os 2 homens cresceram juntos naquela comunidade de pouco mais de 100 habitantes. Aprenderam a pescar e caçar com os mesmos mestres, casaram com mulheres da região e criaram seus filhos nas mesmas águas. Cláudio sempre soube quando Ademir estava na mata. Havia uma confiança mútua construída ao longo de décadas de amizade. É bom dia para caçar, murmurou Cláudio para si mesmo, observando as nuvens que se formavam no horizonte. Mas também, bom dia para a tempestade. A floresta engoliu Ademir, como havia feito milhares de vezes antes. Ele seguiu uma trilha conhecida por cerca de 2 quilômetros, desviando de troncos caídos e cipós entrelaçados. O chão estava macio sob seus pés, abafando completamente o som de seus passos. Era exatamente assim que ele gostava, silencioso como uma sombra, invisível como o vento. Por volta das 10 da manhã, encontrou pegadas frescas de paca próximas a um igarapé de águas claras. Ademir ajoelhou-se na margem, estudou as marcas na lama e sorriu. Era uma paca grande, provavelmente uma fêmea com filhotes. Seria uma caçada interessante. Ele bebeu um pouco de água, ajustou a espingarda e começou a seguir o rastro mata adentro. As últimas pessoas a avistarem Ademir foram 2 garimpeiros que desciam o rio por volta do meio-dia. Eles acenaram para a canoa vazia, amarrada na enseada, e gritaram um cumprimento que ecoou pela floresta. Ninguém respondeu. Os homens seguiram viagem sem pensar muito no assunto. Era normal que caçadores passassem o dia inteiro na mata sem dar sinal de vida. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, Jandira caminhou até a margem do rio e olhou na direção da enseada, onde Ademir costumava deixar sua canoa. O barco ainda estava lá, balançando suavemente com a correnteza. Ela esperou até que a escuridão fosse completa, acendeu uma lamparina e continuou na margem. Ademir nunca havia quebrado sua promessa de voltar antes do anoitecer. Foi então que o primeiro frio na barriga começou a se formar. Jandira sabia que algo estava errado. O som dos remos cortando a água quebrou a quietude da manhã seguinte. 5 homens da comunidade,
liderados por Cláudio Ferreira, remavam em direção à canoa de Ademir, que continuava amarrada na mesma enseada. O ar estava carregado de umidade e tensão. Era a primeira vez em décadas que alguém da comunidade não havia retornado de uma caçada. Jair conhece esta mata como as palmas das mãos, dizia Cláudio, tentando manter a voz firme, enquanto amarrava sua canoa ao lado da de Ademir. Deve ter se machucado, ou a espingarda emperrou, ou... Mas sua voz foi sumindo conforme examinavam os equipamentos deixados na canoa. Tudo estava no lugar. A corda, o anzol reserva, a garrafa de água pela metade. Ademir havia levado apenas o essencial para a mata, a espingarda, a bolsa de couro com as provisões e seu facão. Era como se tivesse simplesmente evaporado entre as árvores. Jandira não havia dormido naquela noite. Sentada na varanda de sua casa de madeira, ela observara cada sombra que se movia entre as árvores, cada ruído que vinha da floresta. Aos 39 anos, criara 7 filhos naquela comunidade e aprendera a distinguir o som dos passos de cada membro da família. O silêncio de Ademir era ensurdecedor. Quando Cláudio retornou com a notícia de que não haviam encontrado nenhum rastro, Jandira sentiu suas pernas fraquejarem. Ele sempre deixa sinais, murmurou, segurando as mãos do amigo. Galhos quebrados, marcas no chão, arranhões nas árvores. Ademir sempre deixa um caminho para voltar. O delegado Arthur Mendonça chegou à comunidade no final da tarde de uma quinta-feira, 3 dias após o desaparecimento. Um homem de 50 e poucos anos, magro e cético, que havia visto dezenas de casos similares em 2 décadas trabalhando na região amazônica. Para ele, caçadores desaparecidos geralmente significavam uma de 3 coisas: ataque de animal selvagem, acidente fatal ou fuga voluntária. Senhora Vasconcelos, disse ele, sentado na mesa de madeira da cozinha de Jandira, anotando informações em um caderno surrado. Seu marido tinha algum problema? Dívidas, inimigos, razões para querer desaparecer? A pergunta atingiu Jandira como um tapa. Ademir nasceu aqui, delegado. Esta terra, este rio, estas pessoas, é tudo o que ele conhece. Por que ele deixaria tudo isso para trás? Arthur Mendonça suspirou. Havia algo na sinceridade daquela mulher que o incomodava, uma certeza absoluta de que seu marido jamais abandonaria a família. Mas a floresta amazônica era imensa e implacável. Homens experientes desapareciam sem deixar rastros, engolidos pela imensidão verde que se estendia por milhares de quilômetros. As buscas oficiais duraram 2 semanas. Policiais militares percorreram as trilhas conhecidas. Mergulhadores vasculharam os trechos mais profundos do rio e um helicóptero sobrevoou a região por 3 dias consecutivos. Encontraram pegadas que levavam a lugar nenhum, galhos quebrados que não formavam padrão algum e um silêncio que crescia a cada dia. Cláudio liderou as buscas não oficiais por mais 2 meses. Grupos de homens da comunidade saíam todas as manhãs, cada um seguindo uma direção diferente, marcando árvores com tinta vermelha para não repetir o mesmo caminho. Eles conheciam a mata melhor que qualquer policial da cidade, sabiam interpretar os sinais que a floresta oferecia, mas Ademir havia simplesmente sumido. É como se a terra tivesse se aberto e o engolido, disse João Ribeiro, um dos homens mais velhos da comunidade, numa noite em que o grupo se reuniu na casa de Jandira. 40 anos vivendo aqui, nunca vi nada parecido. As teorias começaram a surgir conforme as semanas se transformavam em meses. Alguns falavam de garimpeiros violentos que protegiam seus territórios ilegais na mata. Outros mencionavam onças pintadas que haviam sido avistadas na região. Os mais supersticiosos sussurravam sobre forças antigas da floresta, espíritos que levavam embora aqueles que se aventuravam muito fundo na mata sagrada. Jandira rejeitava todas as teorias. Para ela, Ademir estava perdido em algum lugar da floresta, ferido e esperando por socorro. Todas as noites, acendia uma lamparina e a colocava na janela que dava para o rio. Era um sinal, uma luz para guiar o marido de volta para casa. Os vizinhos começaram a chamá-la de a viúva da lamparina, um apelido cruel que ela fingia não ouvir. 1 ano após o desaparecimento, o delegado Mendonça arquivou oficialmente o caso. Morte presumida por acidente na floresta. Escreveu no relatório final. Para ele,
Ademir havia sido vítima de algum acidente fatal e seu corpo estava perdido na imensidão da mata amazônica. Era um destino comum para homens que viviam da floresta, mas Jandira nunca assinou os papéis da morte presumida. Todas as noites, a lamparina continuava acesa na janela. Todas as manhãs, ela olhava em direção ao rio esperando ver a canoa conhecida retornando com seu passageiro solitário. O tempo passou. Os filhos cresceram e se casaram. A comunidade mudou, mas a esperança de Jandira permaneceu intacta como a floresta ao redor. 25 anos se passaram. A lamparina na janela se tornou parte da paisagem local, um símbolo silencioso de uma fé que recusava-se a morrer. E então, numa manhã de 2002, o zumbido de um drone cortou o silêncio da mata fechada, carregando consigo a promessa de respostas que haviam permanecido enterradas por mais de 2 décadas. O zumbido metálico do drone cortava o ar matinal como um inseto gigante. Sua câmera de alta resolução, capturando imagens da copa das árvores que se estendiam infinitamente em todas as direções. Luiz Barreto, pesquisador de 34 anos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, controlava o equipamento com precisão cirúrgica, seus olhos grudados na tela do laptop, que mostrava a floresta vista de cima. Era maio de 2002, e a equipe de Luiz estava realizando um mapeamento aéreo da biodiversidade numa região a cerca de 60 quilômetros de Manaus. O drone, uma tecnologia ainda nova e cara na época, permitia que eles explorassem áreas da mata que seriam impossíveis de alcançar a pé. Há 3 semanas, sobrevoavam a mesma região, catalogando espécies de plantas e documentando mudanças na vegetação. "Tem algo estranho aqui", murmurou Luiz, franzindo a testa enquanto observava a tela. Aos 15 metros de altura, o drone havia captado uma abertura na vegetação que não aparecia nas imagens de satélite. Era uma clareira pequena, quase circular, completamente escondida pela copa das árvores gigantescas. Marina Silva, bióloga e parceira de pesquisa de Luiz, aproximou-se do laptop. Clareira natural ou desmatamento antigo? Não sei. Nunca vi nada parecido nas imagens anteriores. Luiz manipulou os controles, fazendo o drone descer lentamente. Parece muito pequena para ser desmatamento comercial e muito regular para ser natural. Conforme o equipamento se aproximava do solo, os detalhes começaram a ficar mais nítidos. A clareira media aproximadamente 20 metros de diâmetro, coberta por uma vegetação rasteira diferente das espécies ao redor. No centro, havia algo que chamou imediatamente a atenção de Luiz. Um reflexo metálico que brilhava sob a luz filtrada pelas folhas. "Desce mais", pediu Marina, ajustando seus óculos enquanto se inclinava sobre a tela. "Aquilo ali é metal." O drone pairou a 3 metros do chão, suas câmeras focalizando o objeto que havia causado o reflexo. Era um facão, sua lâmina parcialmente enterrada na terra fofa, o cabo de madeira escurecido pelo tempo e pela umidade. Ao lado da ferramenta, quase escondida por uma pequena samambaia, havia uma bolsa de couro marrom, aberta e com alguns objetos espalhados ao redor. "Meu Deus", sussurrou Marina. "Quanto tempo isso está aqui?" Luiz aumentou o zoom da câmera, tentando identificar os objetos espalhados no chão. Havia uma colher de metal enferrujada, pedaços de tecido desbotado e algo que parecia ser uma carteira de couro. Tudo estava coberto por uma fina camada de folhas decompostas e musgo, sugerindo que estavam ali há muito tempo. "Pelo estado da vegetação ao redor, eu diria décadas", respondeu Luiz, salvando as imagens no computador. "Esta clareira foi formada há muito tempo, e estes objetos estão aqui desde então." A descoberta mudou completamente o foco da pesquisa daquele dia. Luiz marcou as coordenadas GPS da clareira e começou a planejar uma expedição terrestre para investigar os objetos de perto. Não era comum encontrar vestígios humanos em áreas tão remotas da floresta, especialmente objetos que pareciam ter décadas de idade. 2 dias depois, Luiz retornou à região acompanhado por 3 guias locais experientes. O acesso à clareira foi mais difícil do que imaginara. Era necessário abrir caminho através de uma vegetação densa por quase 3 quilômetros, seguindo apenas as coordenadas do GPS. Quando finalmente chegaram ao local, a cena era ainda mais impressionante do que as imagens aéreas sugeriam. O facão estava cravado no chão como se tivesse sido fincado propositalmente. Sua lâmina,
Apesar da ferrugem, ainda mantinha o formato original, e o cabo de madeira tinha entalhes feitos à mão que sugeriam uso prolongado. A bolsa de couro estava surpreendentemente bem conservada, protegida da chuva pelas árvores e pelo clima seco da clareira. Alguém acampou aqui, disse Raimundo Santos, um dos guias locais, ajoelhando-se ao lado dos objetos. Olha só, tem cinzas de fogueira ali, e estas pedras foram organizadas para fazer um fogão improvisado. Luiz examinou cuidadosamente cada objeto antes de removê-lo do local. Dentro da bolsa, encontrou uma carteira de couro com documentos quase ilegíveis pela umidade, algumas moedas enferrujadas e um pequeno caderno com páginas grudadas. Havia também um cartucho de espingarda não deflagrado e um punhado de balas de chumbo. Foi Marina quem conseguiu decifrar o nome no documento de identidade. Ademir Vasconcelos. Ela leu lentamente, limpando a lama das letras com uma pequena escova. Data de nascimento: 1935. Endereço: Comunidade Ribeirinha do Rio. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos pássaros e do vento nas folhas. Raimundo Santos ficou pálido. Ademir Vasconcelos. Eu conhecia esse homem. Ele desapareceu há mais de 20 anos. Luiz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. De repente, a descoberta científica se transformara em algo muito mais sério. Aqueles não eram apenas vestígios arqueológicos, eram evidências de um mistério que havia atormentado uma comunidade inteira por décadas. Preciso levar isto para a polícia, disse Luiz, guardando cuidadosamente os objetos em sacos plásticos. E preciso conversar com a família deste homem. Enquanto a equipe preparava-se para deixar a clareira, Marina fez uma última observação que ficaria gravada na memória de todos. Olhem ao redor, disse ela, apontando para as árvores que cercavam o local. Não há sinais de luta, não há ossos, não há nada que indique violência. É como se Ademir tivesse simplesmente parado aqui e nunca mais saído. O drone havia revelado muito mais que imagens científicas da floresta. Havia aberto uma janela para o passado, trazendo à tona uma história que todos pensavam estar para sempre perdida na imensidão verde da Amazônia. E conforme Luiz guardava o equipamento e preparava-se para a caminhada de volta, uma pergunta ecoava em sua mente. O que realmente acontecera com Ademir Vasconcelos naquela clareira perdida na mata? A resposta estava enterrada há 25 anos, esperando o momento certo para vir à superfície. A lamparina ainda ardia na janela, quando Jandira viu os faróis do jipe se aproximando por de estrada de terra batida. Eram quase 9 da noite, e visitantes naquele horário só podiam significar uma coisa: notícias sobre Ademir. Aos 64 anos, ela havia mantido a mesma rotina por 25 anos: acender a luz ao anoitecer e esperar. Naquela noite de maio de 2002, a espera finalmente chegaria ao fim. Luiz Barreto desceu do veículo carregando uma caixa de papelão cuidadosamente selada. Ao seu lado, o delegado Mendonça, agora mais velho e curvado pelo tempo, segurava uma lanterna e uma expressão grave que Jandira conhecia bem. Ela não precisou ouvir as palavras para saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Senhora Jandira, disse Luiz com voz suave, encontramos alguns objetos na mata que podem ter pertencido ao seu marido. As mãos de Jandira tremeram quando ela reconheceu o facão. Era impossível não reconhecer. Ela mesma havia observado Ademir afiar aquela lâmina centenas de vezes. Havia visto os entalhes que ele fizera no cabo para melhorar a pegada. Conhecia cada arranhão e marca de uso. A bolsa de couro trouxe lágrimas aos seus olhos. Era um presente que ela havia dado a Ademir em seu 10º aniversário de casamento. Onde? Foi tudo o que ela conseguiu perguntar. Luiz explicou sobre o drone, a clareira escondida, a expedição terrestre. Cada palavra era como uma peça de um quebra-cabeças que começava a se formar após décadas de mistério. Jandira ouvia em silêncio, suas mãos acariciando os objetos que um dia fizeram parte da vida cotidiana de seu marido. Cláudio Ferreira chegou minutos depois, alertado por vizinhos sobre a movimentação na casa de Jandira. Aos 67 anos, ele mantinha a mesma amizade sólida com a família Vasconcelos, visitava Jandira semanalmente e nunca havia parado de procurar por sinais de Ademir durante suas pescarias. Quando viu os objetos, suas pernas vacilaram. É dele,
confirmou Cláudio, pegando o facão com mãos trêmulas. Eu estava junto quando ele fez estes entalhes no cabo. Foi em 1971, depois que o cabo original quebrou numa caçada. O delegado Mendonça reabriu oficialmente o caso de Ademir Vasconcelos. A descoberta dos objetos pessoais em local tão remoto levantava novas questões sobre as circunstâncias do desaparecimento. Por que um caçador experiente iria tão fundo na mata? O que o levara àquela clareira específica? E, mais importante, onde estava o próprio Ademir? A investigação renovada trouxe à tona informações que haviam sido negligenciadas em 1977. João Ribeiro, agora com mais de 80 anos, lembrou-se de detalhes que na época pareceram irrelevantes. 2 semanas antes do Ademir sumir, disse ele numa tarde de junho, sentado na varanda de sua casa, ele me perguntou sobre uma história que meu pai contava, sobre um garimpo abandonado na mata. A revelação fez o coração de Jandira acelerar. Garimpo? Ademir nunca se interessou por ouro. Não era isso, explicou João, coçando a barba branca. Era sobre um grupo de garimpeiros que trabalhou na região nos anos 50. Meu pai disse que eles encontraram ouro, mas algo aconteceu e eles abandonaram tudo de uma hora para outra. Ademir queria saber se eu lembrava onde ficava. As peças começaram a se encaixar quando Mendonça conseguiu localizar registros antigos no cartório de Manaus. Em 1953, um grupo de 5 garimpeiros havia registrado uma concessão de mineração numa área que correspondia aproximadamente à região onde os objetos foram encontrados. O trabalho durou apenas 8 meses e não há registros de renovação da concessão. Raimundo Santos, o guia que acompanhara Luiz até a clareira, teve uma revelação importante durante um novo depoimento. Meu avô trabalhou naquele garimpo, disse ele. Ele morreu quando eu era criança, mas sempre contava histórias sobre um tesouro enterrado na mata. Dizia que os garimpeiros esconderam o ouro quando souberam que a Polícia Federal vinha investigar trabalho escravo. A história começou a fazer sentido de forma macabra. Ademir, conhecendo a região melhor que ninguém, havia decidido investigar a lenda do garimpo abandonado. Era exatamente o tipo de aventura que atrairia um homem acostumado à floresta, especialmente se ele achasse que poderia encontrar algo valioso para melhorar a vida da família. Luiz retornou à clareira 3 vezes com equipamentos mais sofisticados. Detectores de metal revelaram a presença de objetos enterrados numa área próxima ao local onde o facão foi encontrado. A escavação foi cuidadosa e científica, documentada passo a passo. O que encontraram mudou tudo. Enterrados a pouco mais de meio metro de profundidade, havia restos de um esqueleto humano, alguns objetos pessoais e, surpreendentemente, um pequeno saco de lona contendo pepitas de ouro. A identificação foi confirmada através de exames odontológicos. Eram os restos mortais de Ademir Vasconcelos, mas foi o exame mais detalhado do esqueleto que revelou a verdade mais chocante. Não havia sinais de violência. Não havia fraturas indicativas de ataque de animal. Não havia evidências de qualquer trauma físico. Ademir havia morrido de causas naturais, provavelmente um infarto do miocárdio, sozinho naquela clareira perdida na mata. A reconstituição dos últimos dias de Ademir foi feita através dos objetos encontrados e das anotações ilegíveis em seu caderno. Ele havia encontrado o antigo garimpo, descoberto o ouro enterrado pelos mineradores décadas antes e decidido acampar no local por alguns dias para explorar melhor a área. Foi durante essa permanência na floresta que seu coração falhou. Ele enterrou o ouro primeiro, explicou o legista à família. Os objetos pessoais estavam espalhados, como se ele tivesse tentado organizar um acampamento permanente. Tudo indica que ele planejava ficar alguns dias e depois retornar para buscar ajuda para transportar o ouro. Jandira ouviu a explicação em silêncio. 25 anos de espera, 25 anos de lamparina acesa, 25 anos de fé inabalável, chegavam ao fim com uma descoberta ao mesmo tempo reconfortante e devastadora. Ademir não havia sido assassinado, não havia sofrido, não havia abandonado a família. Simplesmente seu coração havia parado no momento em que ele acreditava ter garantido o futuro financeiro de todos. Ele fez isso por nós, disse Jandira numa voz embargada, segurando a mão de Cláudio. Encontrou um tesouro
e morreu pensando que tinha resolvido nossos problemas. O ouro encontrado na clareira valia o suficiente para mudar a vida da família Vasconcelos. Por ironia do destino, Ademir havia realmente garantido o futuro financeiro de Jandira e dos filhos, apenas não da forma que planejara. O tesouro que custara sua vida acabou sendo seu último presente para a família. Na noite seguinte ao funeral de Ademir, finalmente realizado após 25 anos, Jandira apagou a lamparina da janela pela primeira vez desde 1977. Não porque havia perdido a esperança, mas porque finalmente havia encontrado a paz. Seu marido estava em casa, descansando no cemitério da comunidade ao lado dos pais e avós, cercado pelas pessoas que o amaram. A floresta amazônica havia guardado seu segredo por um quarto de século, protegendo tanto o homem quanto sua descoberta, até que a tecnologia moderna finalmente pudesse revelar a verdade. E enquanto Jandira se preparava para dormir em sua primeira noite sem a lamparina acesa, ela sussurrou uma oração de gratidão, não apenas pelo fechamento da história, mas pela descoberta de que o amor verdadeiro de Ademir por sua família o acompanhara até seus últimos momentos. A mata continuava imensa e misteriosa, mas não guardava mais segredos sobre Ademir Vasconcelos. Sua história havia sido contada, sua jornada havia chegado ao fim, e seu legado, tanto o amor quanto o ouro, permaneceria com sua família para sempre.